Muito bem, pessoal do sétimo ano, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Michel, professor de Geografia. Estamos aí iniciando mais uma semana de estudos. Dessa vez vamos começar aí a semana 7, semana de atividades complementares. E o tema dessa semana para o sétimo ano é Brasil, de país agrário a um país urbano industrial. O livro que eu estou tomando como base aqui, como nosso material norteador, é o livro Território e Sociedade, e estamos aqui na página 58. Você pode ver aqui uma imagem, de essas duas fotos, onde mostra a cidade de Salvador, é o mesmo ponto da cidade, entretanto, você pode observar a diferença existente entre uma imagem e a outra. Uma é de 1897, a outra é de 2017. Veja como que Salvador teve uma grande mudança na sua paisagem. Vamos lá. A população e os setores da economia, página 59. Esse tema aqui nós já trabalhamos ele lá no sexto ano, porém vamos agora falar dele novamente. Os setores da economia são três: o setor primário, secundário e terciário. O que acontece? Existe uma população economicamente ativa, a PEA, PEA, população economicamente ativa. São as pessoas que trabalham, as pessoas que contribuem, as pessoas que têm uma vida ativa no mercado de trabalho. O que ocorre? A partir do momento em que as pessoas trabalham, elas trabalham em um determinado setor. Se ela trabalha no setor primário, como esse primeiro que nós temos aqui, vou até dar um zoom, esse setor compreende agricultura, pecuária e o extrativismo animal, vegetal e mineral, desde que ele não seja aquele extrativismo com grande volume ou que use grandes máquinas ou tecnologia. O setor secundário, ele é o setor da construção civil, ele é o setor da indústria. E o setor terciário é o setor de serviços e o setor de comércio, lojas, tudo o que não é fábrica e não é agricultura, não é extrativismo, cabe no setor terciário, tá bom? Isso aqui é uma coisinha simples só para vocês relembrarem, porque isso aí vocês já sabem. Nós temos aqui agora a industrialização brasileira. A aula aqui, gente, vai ser muito sucinta, muito rápida. O que acontece? A industrialização brasileira, como está relatado na página 60, ela vem ocorrendo ao longo do tempo, porque a primeira indústria no Brasil, o primeiro protótipo de indústria no Brasil, como eu já li em alguns livros de história, ocorreu no período de Dom João VI, quando a família real veio para o Brasil, lá no século 17, se não me falha a memória, 16 ou 17. 17 mesmo, é isso. O que acontece? Lá naquele período já existia, então, esse protótipo aí de indústria no Brasil. Aí veio a questão do Império, começou a se desenvolver um pouquinho, aí a questão da indústria, mas aí vem lá o período em que o Getúlio Vargas investiu nas empresas estatais, foi criado, por exemplo, a Vale do Rio Doce, foi criada a Petrobras, enfim. Só que o período mesmo forte da economia, da industrialização brasileira, ele começa a partir do governo de Juscelino Kubitschek, como está aqui, em 1956. Juscelino Kubitschek, que é o JK, ele teve como intenção, como política econômica, desenvolver a industrialização do Brasil em 5 anos, equivalente a 50. Então, o que o Juscelino fez? Ele abriu as portas do Brasil para a entrada de capital estrangeiro, para indústrias estrangeiras, indústrias de outros países virem para cá, principalmente as indústrias automobilísticas, como foi o caso da Volkswagen, que veio para o Brasil, e aí começou todo um processo
de abertura de rodovias e tal, e a diminuição das ferrovias. Então, Juscelino Kubitschek, ele foi aí não foi o primeiro presidente a trazer implantar uma indústria no Brasil, mas ele foi o primeiro a dar essa abertura ao capital estrangeiro, porque até então, até a era de Getúlio Vargas, era dado muito uma ênfase ao setor de indústria, mas a indústria de base e a indústria nacional, tá certo? Prosseguindo, na página, deixa eu ver qual página que é essa agora, gente, vamos lá. Lá na página 64, o que acontece na página 64? Nós temos uma situação aí na qual 62, gente, a concentração industrial e econômica no Centro-Sul. O que ocorre nesse período aqui? A concentração industrial e econômica no Centro-Sul, ela ocorre de uma forma seguinte, saindo de São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, certo? E ela vai em direção ao centro do Brasil e também em direção ao sul do Brasil. Então, o que acontece? De São Paulo e Rio de Janeiro até então, que era a capital do Brasil, né? Então, o que acontece? As indústrias que estavam concentradas principalmente no Rio e em São Paulo, elas começam a ir em direção ao sul do Brasil e em direção ao centro do Brasil. Por isso, a concentração industrial e econômica do Centro-Sul. O que ocorre? Nós vamos ver depois aí a regionalização do Pedro Geiger, que ele fala da região amazônica, da região Centro-Sul e região Nordeste, nesse ponto aqui. O que acontece? Consequentemente, essa região Centro-Sul é a mais rica do Brasil e, automaticamente, ela passa a ser a região mais industrializada, mais rica e mais populosa, mais povoada também no Brasil. Com exceção aqui, quando a gente vai desmembrar as regiões e vai usar os critérios do IBGE, aí modifica um pouco. Mas quando a gente pega as macro-regiões aqui econômicas, regiões geoeconômicas, aí não. Aí você interpreta que essa região Centro-Sul é onde está o maior número de indústrias e onde está o maior número de pessoas também morando, certo? Prosseguindo aqui, nós vamos ver agora na página 63 sobre a integração da economia brasileira. O que acontece? Essa integração da economia brasileira, ela se dá pela construção de rodovias, pela construção de túneis, pela questão da internet, pela questão da telefonia, pela construção de aeroportos, pela construção de rodoviárias e também pela construção de portos, essas coisas. Então, toda essa integração da economia brasileira, ela se dá pelos meios de transporte e pelos meios de comunicação. E lembrando que tanto o meio de transporte quanto também a questão da comunicação depende de fonte de energia, né? E uma energia que nós usamos muito aí, principalmente para a indústria, que é impossível de fazer com que uma indústria consiga se desenvolver sem ela, é um negócio chamado energia elétrica. Por isso, no Brasil, foi dado muita ênfase aí para a construção de hidrelétricas. Já estamos terminando. A desconcentração industrial e a guerra fiscal. O que significa isso aqui? Na página 64. Porque, na verdade, se as indústrias ficassem todas concentradas somente na cidade de São Paulo, cidade de Rio de Janeiro, cidade de Belo Horizonte, cidade de Goiânia, na cidade de Porto Alegre, na cidade de Recife, se ficasse somente nas capitais ou nos grandes centros, o que acontece? Isso aí já estava ficando inviável. Por isso que ocorre, as pessoas, os empresários vão levando essas indústrias para o interior
do Brasil, a fim também de pagar impostos mais baixos. Na página seguinte, 65, nós temos o crescimento e modernização da economia, certo? A economia foi se modernizando, vem a questão dos empréstimos, né, que o Banco Mundial investiu muito, né, nos países, inclusive no Brasil. Houve, né, uma melhoria na situação de vida das pessoas e automaticamente também os países começaram a investir mais, e também vem a questão da tecnologia. A tecnologia vai aumentando, vai melhorando, e automaticamente a economia vai também ficando mais dinâmica. Hoje em dia não é comum você ver as pessoas trabalharem manualmente como era antigamente. Hoje em dia existe todo um sistema de robótica, um sistema de informação, né, que contribui muito para o desenvolvimento das atividades econômicas, certo? Então, gente, depois nós temos aqui que fala sobre economia, para fechar, a economia agropecuária, fala a questão da modernização da agropecuária, como você pode ver aqui, ó. Hoje em dia, nas grandes fazendas não se usa, por exemplo, o cara pegar lá uma bomba e ficar jogando defensivos agrícolas na lavoura manualmente. Hoje em dia tudo é com máquina, com tratores, né? Nós temos aqui a agricultura familiar, correto? Que é aquela agricultura que eu já falei com vocês, é aquele modelo de agricultura em que as pessoas trabalham entre família, não tem aquele modelo, né, de ficar pagando pessoas para trabalharem no sítio e tal, até porque o terreno é pequeno, então não depende de grande mão de obra. Então a família mesmo, os próprios familiares, pai, mãe, esposa, filho, neto, sobrinho, vão trabalhando ali dentro daquele sítio, dentro daquele terreno, para dar conta da demanda do serviço. E também, por não utilizarem muito defensivo agrícola, essas coisas, os produtos costumam ser produtos mais de uma melhor qualidade para a saúde. E agora prometo para vocês que estou fechando a concentração das propriedades e da reforma agrária. O que é isso? Aqui vai dizer o seguinte, nessa página 68, que existe um grupo de pessoas no Brasil que elas têm grandes propriedades. Só que essas grandes propriedades estão nas mãos de poucos, né? São grandes propriedades, mas são poucos que têm essas propriedades. E quando você olha por outro lado, a maioria dos terrenos são pequenos, são terrenos relativamente pequenos. E o que acontece? Muita gente, por a maior parte das terras estarem na mão de poucas pessoas, então muitas dessas terras estão praticamente abandonadas, não tem assim não são utilizadas para o cultivo ou para a criação de animais. Aí vem a questão da reforma agrária, que é uma proposta, né, de divisão das terras, dessas terras que não estão sendo utilizadas. Não é o que as pessoas dizem de entrar, por exemplo, que o MST vai entrar num terreno que está ali com a plantação. Então não é assim. A dinâmica desse processo é justamente para que o governo venha fazer a reforma agrária, venha desapropriar essas fazendas enormes aí, que não tem nenhuma utilidade econômica e prática, e dar isso aos pequenos agricultores que não têm a própria terra, e ali poderia então eles desenvolverem suas plantações e tratarem das suas famílias. Então, gente, nós falamos aí então desse tema, que é um tema muito tranquilo, sobre o Brasil, essa transição do Brasil de país agrário ao país urbano industrial, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Peço que compartilhem esse vídeo, peço que deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu gostei, você que vai assistir no YouTube e você que vai
assistir através do Conexão Escola, você é meu aluno direto. Então, compartilhe também, avisa os colegas que tem esse vídeo novo aí sobre o Brasil aí no canal e no aplicativo, tá certo? Então, valeu, muito obrigado a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, fui, tchau, tchau.